Boa tarde, quarta-feira, 2h30, nos encontramos aqui no programa Fundamentos para fazer um programa direcionado para o investidor de longo prazo. Hoje aqui eu trouxe um material que eu preparei faz algum tempo, que é a respeito de como as instituições americanas, sobretudo as faculdades americanas, fazem gestão do seu patrimônio. Eu acredito que esse é um modelo muito vencedor, que as pessoas físicas deveriam considerar em aplicar no seu dia a dia. E a gente vai falar um pouco a respeito dele, o chamado modelo de Yale, em inglês Yale Model. Eu fiz aqui uma apresentação, vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui na tela para a gente dialogar. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui em modo leitura. Vamos lá? Isso. Vamos falar do Yale Model. O Yale Model ele foi desenvolvido pelos economistas da escola de Yale, Universidade de Yale, que é uma das mais renomadas universidades americanas, sobretudo por esse senhor aqui, o camarada chamado David Swensen. Eles se tornaram gestores do Yale Investment Office. O que é o Yale Investment Office? As faculdades americanas, elas tinham um modelo muito parecido com as faculdades brasileiras, que basicamente no passado o aluno pagava e recebia educação. Ao longo do tempo, elas foram mudando o seu modelo de negócio. Elas passaram a receber doações e dar cada vez mais bolsas, né? E, obviamente, depois ter alguma espécie de, não vou dizer de cobrança, mas de sugestão para que os ex-alunos contribuíssem com doações no futuro. E essas doações iam para o chamado endowment, que o endowment de Yale era o Yale Investment Office. Então, esse Yale Investment Office aplica o dinheiro vindo da doação e esse dinheiro, ao longo do tempo, ele também serve para pagar as custas das faculdades, né? As faculdades americanas são um pouco diferentes das faculdades brasileiras, elas investem em coisas que nós não investimos. Tecnologia, elas investem muito em bolsa, contratam professores num patamar de preço acima das faculdades brasileiras. Enfim, elas fazem uma série de investimentos que são feitos com parte dos recursos oriundos dos endowments, né, que é quase as fundações das faculdades. E ao longo dos últimos 30 anos, Yale teve um retorno muito acima da média nesses seus investimentos. Teve um retorno de 12,5% e tem, sob gestão, cerca aí de 30 bilhões de dólares. Né? E esse sucesso ele foi replicado por outras instituições. Então, o sucesso que Yale teve nos investimentos dela foi repetido por outras instituições de educação. Esse livro, Pioneer Portfolio Management, ele foi escrito pelo professor David Swensen e ele meio que conta um pouco de como funciona o modelo de Yale. Eu fiz aqui um breve resumo, obviamente que a obra é muito mais completa, vou tentar resumir em 15 minutos, mas aqui que a gente vai passar pelos principais pontos. Primeiro, olha só como a evolução do patrimônio de Yale ele é bastante linear, são praticamente pouquíssimos anos em que tem uma queda, né? Lógico, a crise de 2008 ali foi severa, né? Foi severa com todo mundo, mas fora de 2008 foram raras ocasiões que tiveram queda do patrimônio. Obviamente isso aqui é o valor de mercado do endowment de Yale, não é necessariamente o valor da cota, né? Existem sempre recursos entrando de doações e doações não podem ser retiradas, então o saldo é sempre positivo, mas reparem que saiu de quase zero e hoje é uma instituição maior do que quase todos os fundos de pensão do Brasil, e esse é só de uma faculdade. Cada faculdade americana, pelo menos as grandes faculdades americanas, tem o seu endowment, então os endowments americanos somados são maiores do que a indústria de fundos de pensão do Brasil. Então, isso aqui é só para mostrar um pouco de como é muito suave a aplicação. Ela é quase que vertical e muito suave, com raros momentos, como foi a crise global de 2008, em que o endowment apresentou queda no seu patrimônio. Né? Então, a gente vai falar um pouco da filosofia de investimento, política de investimento. E os recursos eles são investidos com a intenção de preservar o capital na perpetuidade e gerar resgates recorrentes para fazer frente a essas
despesas que eu falei que as faculdades americanas têm. Vou repetir: professores, bolsas, pesquisa, eles investem muito também na infraestrutura, né? Constroem bibliotecas, constroem os chamados dorm rooms, né? Os dormitórios para os alunos. Então as faculdades americanas, elas têm uma complexidade de gastos maior que as faculdades brasileiras, né? E obviamente a intenção do modelo é capturar um retorno de longo prazo com baixa volatilidade. Pô, é o mundo dos sonhos, né? Como que eles fazem isso? A gente vai explicar um pouquinho a seguir. Mas basicamente é numa crença na diversificação de setores e classes de ativos, mas com uma vocação voltada para a renda variável, né? O Yale aplica muito pouco em renda fixa, mas diversifica muito em ativos de renda variável de correlação baixa entre eles, né? Então, quais são as classes que eles investem? Primeiramente, a estratégia consiste em dividir uma carteira de ativos diferentes, de preferência de baixa correlação, mas que tem uma vocação de renda variável. Então, eles investem no chamado Domestic Equities, que seria ações domésticas, né? Obviamente, ações domésticas para uma faculdade americana são as ações da Bolsa Americana. Também investem no chamado Foreign Equities, que seriam ações dos mercados estrangeiros. Eles aplicam no mundo todo, inclusive no Brasil. Aplicam um pouco em renda fixa, aplicam em ativos imobiliários chamados real estate, também aplicam em natural resources, petróleo, gás, energia, madeira. Eles investem muito em fazendas de celulose e madeira. Eles também investem em venture capital e também investem no chamado absolute return, que talvez em português, na falta de uma palavra melhor, seriam os fundos multimercado, né? Então vamos ver um pouco da alocação de capital. Então, ao longo dos últimos 30 anos, o Yale Model ele preconizou cada vez investir menos em títulos e colocar cada vez mais em classes de ativos não tradicionais, né? E também sempre com uma vocação para renda variável, mas bastante diversificado, né? Então, vamos ver um pouco da composição do modelo de Yale. Olha só como que é a fotografia das aplicações de Yale. Isso aqui, se não me engano, é no final de 2016 ou 2017. Acho que foi 2016, mas não mudou muito de lá para cá. Eles aplicam majoritariamente em ativos de renda variável, mas de várias classes diferentes. Então, a classe maior ali, Private Equity, acho que nem existe tradução em português, mas Private Equity nada mais é do que aplicar geralmente em fundos de Private Equity que vão comprar participações relevantes em empresas privadas, geralmente tentando organizar as empresas para depois abrir capital ou vender para um sócio estratégico. Recentemente, a Notre Dame foi uma empresa que veio à Bolsa que era controlada por um fundo de Private Equity. Certamente o fundo que investiu na Notre Dame no passado recebeu dinheiro de fundações como Yale. Hedge funds, eles aplicam em fundos multimercados. Também tem ali uma participação relevante em real estate, que é imóveis. Reparem que eles investem em imóveis no mundo todo, não só nos Estados Unidos. Investem no chamado Foreign Equities, que são ações estrangeiras, um pouco em recursos naturais, um pouco em ações domésticas e muito, muito pouco ali, por volta de 5%, em caixa e bonds, né, que são os títulos. Então vocês veem que é uma aplicação muito diversificada em ativos de correlação baixa entre eles, mas que tem uma vocação de longo prazo na renda variável, né? Aqui está um pouco da alocação deles ao longo do tempo, mas para vocês verem que as alocações não são exatamente rígidas, né? Existiu, por exemplo, de 2012 a 2016, uma maior participação no chamado Absolute Return, que eu acho que seria o equivalente aí aos multimercados brasileiros, e uma participação decrescente em, por exemplo, ali em Domestic Equity, né, que saiu de 6% para cerca de 4%. Também reduziram um pouco ali a participação em Leverage Buyout, que é uma espécie de Private Equity, uma modalidade de Private Equity que é muito comum nos Estados Unidos, não tão comum no Brasil. Enfim, vocês veem que a composição ela pode ir mudando ao longo do tempo, mas ela tem uma vocação grande para a renda variável, né? Falar um pouco da valorização. Essa valorização ela fica explícita, eles têm um relatório
anual que eles apresentam os resultados para toda a comunidade de doadores e tal. Isso aí dá muita transparência, eu acho que até é uma sugestão aos fundos de pensão brasileiros que sejam cada vez mais transparentes e podem se espelhar em Yale e nos endowments americanos para aumentar a transparência deles. Mas enfim, foi um retorno muito bom. E por que o retorno é muito bom? Porque eles aplicam majoritariamente na chamada renda variável, que ao longo do tempo, com altos e baixos, tende a ter um retorno superior às outras alternativas, né? Os títulos públicos aí representados pelos bonds e bills. Isso aqui é o retorno das ações americanas em termos reais, né? Teve um retorno aí de cerca de 6,7% de 1900 a 2000, então foi um retorno positivo. Obviamente que existem períodos que não foi tão bom, existem períodos de queda ali, como na década de 70, na década de 20 ali, também no final da década no começo da década de 30, enfim. As ações elas não andam em linha reta, mas elas têm uma tendência de longo prazo de valorização e é isso que os endowments tentam capturar para eles, investir em ativos de longo prazo, diversificados, mas que tenham uma valorização maior do que os títulos públicos no longo prazo, né? Aqui, mostrando um pouco dos imóveis, né? É difícil pegar a cotação de imóvel, a gente pegou dos equivalentes que são os REITs, Real Estate Investment Trusts, que são, vamos assim dizer, os equivalentes ou que existe de mais próximo aos fundos imobiliários do Brasil. Vocês veem que com altos e baixos eles também ao longo do tempo são geradores de valor, criaram valor, performaram inclusive melhor do que as alternativas em ações. Aqui um pouquinho mais dos REITs, né? Aqui um gráfico um pouco mais antigo, né? Quem tinha $100 aplicado em REITs na década de 70, hoje tem cerca de 6 mil dólares ali. Ou seja, foi um retorno composto de mais de 10% ao ano investindo em imóveis nos Estados Unidos. Quem investiu nos fundos imobiliários americanos, os REITs, teve um retorno positivo. Obviamente com altos e baixos, ali a crise de 2008 machucou, quem tinha REITs ali perdeu mais da metade do que tinha, ou cerca da metade do que tinha. Enfim, aqui a nossa ideia é mostrar que as classes de ativos como um todo, de renda variável, tendem a performar melhor do que a renda fixa e muito bem ao longo do tempo. Obviamente que não em linha reta, vai ter períodos que uma classe de ativos, como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, ali de 98 a 2000, as ações, o SP500 estavam valorizando, enquanto os REITs estavam caindo. Então, nem sempre é vantajoso você ter 100% numa classe. O que eu prego e o que eu acredito é que você deve ter uma carteira diversificada de várias classes de ativos geradores de renda e que tenham correlação baixa entre eles, né? Óbvio que existem momentos, como aqui em 2008, que as correlações aumentam e quase tudo perde valor, mas existem, na maior parte do tempo, as correlações elas são baixas. Olha ali, como de 2000 a 2003, por exemplo, a Dow Jones, o SP500 estava caindo, né? A linha azul escura, enquanto de 2000 a 2003 a linha laranja estava valorizando. E se você tem uma carteira composta por ativos de várias classes, a sua carteira vai tendo uma volatilidade menor, enquanto um ativo sobe e outro cai, mas ao longo do tempo ambos os ativos tendem a subir, como a gente viu aqui no SP500 e no Global REIT, né? Aqui eu tento fazer um pouco de uma amostragem, lógico que a gente pegou dois fundos relevantes, do Brasil e de fora, né? O primeiro é um dos maiores fundos de pensão do mundo, o Ontario Teachers Pension Fund, que é o fundo de pensão dos profissionais, dos professores de Ontário, né? Que é uma região no Canadá importante. E vocês veem que tem uma participação muito grande de equities ali, 38%, e depois vários outros ativos ali, como Natural Resources, Real Returns, Absolute Returns, tudo isso renda variável. Então, os fundos estrangeiros, eles têm uma vocação para construir um projeto previdenciário através da renda variável, que é algo comum no mundo todo, né? Isso aqui não é só o Ontario Teachers Pension Fund, quase todos os fundos de pensão dos Estados Unidos têm uma aplicação majoritária em renda variável, porque na renda variável acontece exatamente isso, né? Que a gente viu anteriormente, ela tende a performar melhor que os títulos em quase todos os países do mundo. E olha só como é que é a Petros no Brasil, a gente tem mais da metade aplicado em renda fixa, né? Aqui é mais para lembrar que a Previdência ela tem um déficit grande, né? Então é importante para o investidor construir a sua própria Previdência.
Aqui são algumas simulações de como vai ser a dívida bruta do país caso as reformas não sejam feitas, etc. Ou seja, vai ser difícil fazer frente a todas as promessas que foram feitas ao contribuinte brasileiro. E a reforma da Previdência, se vai ser feita ou não, é mais uma questão de escolha do governo, mas você, como um investidor individual, tem que ter consciência de que vai ser muito difícil te entregarem o que foi prometido. E aqui, eu peço para encerrar, peço para passar para mim aqui, a nossa ideia aqui foi mais mostrar como a Previdência ela é construída fora do Brasil, como a gente trouxe um modelo interessante, que é esse modelo de Yale, que é um modelo que eu preconizo para as pessoas. Compre ativos de renda variável para sua carteira previdenciária, né? Selecione aquele dinheiro que você não vai precisar, né? Invista em renda variável em ativos de correlação diferentes. Quais? Aqui, tem alguns que os fundos de private equity, que Yale pode aplicar, mas que o investidor individual não pode aplicar, como Venture Capital, por exemplo, é mais difícil, Private Equity. Mas é possível você montar uma carteira com ações brasileiras, small caps, ações estrangeiras, fundos imobiliários, enfim, um leque grande de ativos de correlação baixa entre eles e que ao longo do tempo vai te propiciar uma carteira que valoriza ao longo do tempo e também gera dividendos crescentes ao longo do tempo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês se interessaram pelo modelo de Yale, o Yale Model, leiam este livro, Pioneer Portfolio Management, do David Swensen, tem disponível na Amazon. Ele tem um outro livro também, muito bom, leia tudo que ele tem, que ele já produziu. Eu gosto muito do modelo de Yale, eu pratico o modelo de Yale na minha carteira previdenciária e é algo que eu recomendo para vocês. O modelo de Yale eu acredito que funciona porque aplica com uma visão de longo prazo em ativos que tendem a se valorizar ao longo do tempo, mas que tem uma correlação baixa entre eles. Então, se temos uma crise no Brasil como agora, quem tem ações do Google ou da Apple, pelo menos nessa parte da carteira, vai sofrer muito pouco. Então, essa é a ideia, você ter ativos que tenham correlação baixa entre eles, mas que ao longo do tempo se valorizem. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês querem se aprofundar mais sobre o Yale Model, adquiram esse livro do David Swensen, tá bom? Aqui encerramos mais um programa Fundamentos. Eu queria agradecer a participação de vocês e nos vemos quarta que vem com um convidado muito especial. Eu vou contar para vocês através das redes sociais, chegando mais perto do dia, tá bom? Um forte abraço e até semana que vem. Uma das coisas que eu mais